Paz de Jesus. Grande parte me conhece já, né? Eu sou o Klaus, sou casado com a Júlia, participo do grupo de oração Ágape na paróquia de São Cristóvão, o melhor grupo da Diocese de Anápolis, tá certo? É o melhor, né não? Qual que é o melhor grupo de oração da Diocese? Amém, aplauda esse irmão, glória a Deus por isso. Que bênção, o nosso grupo é o melhor grupo de oração da Diocese. E nós vamos falar nessa noite sobre o grupo de oração, o nosso grupo de oração, porque essa semana toda, desde a segunda-feira até o Dercides acabar de falar agora, só tem sentido se ela ressoar na nossa reunião do grupo de oração. Não adianta nós passarmos essa semana inteira fazendo formações se essa formação não ressoar lá na reunião do nosso grupo de oração. A reunião do seu grupo de oração essa semana precisa ser totalmente diferente do que tem sido. Vira para o seu irmão do lado e pergunta para ele assim: o que precisa mudar no seu grupo de oração? Agora espera ele responder, não seja mal educado não. Deixa ele responder para o seu. O que precisa mudar no grupo de oração? Respondeu? E eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, o que precisa mudar no seu grupo de oração vai mudar a partir de hoje. Amém. Convido você a abrir comigo lá em Lucas, no capítulo 12. E quero partilhar com você uma palavra que o Senhor me dava. Lucas capítulo 12, versículo 16, 17 e 18. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 16, 17 e 18. A palavra de Deus na Ave Maria está na 1365. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, do versículo 16 ao versículo 18 apenas. Amém? Amém? Então vamos juntos, quem tem Ave Maria. E propôs-lhe esta parábola. Versículo 16: havia um homem rico, cujos campos produziam muito, e ele refletia consigo: que farei, porque não tenho onde recolher a minha colheita? Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores, neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. Palavra da salvação. E eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, aquilo que Deus me dizia. O celeiro do nosso grupo de oração não caberá a colheita de frutos que Deus tem para o seu grupo. O celeiro do seu grupo de oração não caberá os frutos que serão. Mas por isso, como não vai caber, nós vamos precisar reconstruir o nosso grupo de oração. E para reconstruir o nosso grupo de oração, nós precisamos de formação, precisamos de planejamento. É por isso que você está aqui nessa semana e nessa noite de sábado e não foi embora, porque o seu grupo de oração, o meu grupo de oração, precisa ser reconstruído para caber a colheita que Deus quer colocar lá dentro. Não adianta nós fazermos encontros maravilhosos se quando o povo vai na reunião de oração, a reunião de oração é mais ou menos. O povo vai e fala: o que eu vi no encontro não acontece no grupo, e aí vai embora. Então Deus quer reconstruir o nosso grupo de oração para caber os frutos que estão sendo plantados. E para isso nós vamos falar sobre o grupo de oração. E nós vamos falar o que é um grupo de oração. Vamos falar sobre o grupo de oração em si, o núcleo,
a reunião de oração e o grupo de perseverança. Amém? Isso é o que nós vamos falar. Primeiro nós temos que entender aquilo que o Júnior falava na sexta-feira. O grupo de oração, ela é uma célula fundamental da renovação carismática católica. E a célula tem vida, a célula tem tudo aquilo que ela precisa para sobreviver, tudo. Nós encontramos alguns seres vivos na natureza que são formados por uma única célula. O nosso grupo de oração precisa ter tudo que a pessoa precisa para sobreviver pastoralmente. Não estou falando aqui dos sacramentos, estou falando de matéria de pastoral. Nosso grupo de oração precisa ter tudo aquilo que um católico precisa ter para viver pastoralmente. Tudo. Nosso grupo de oração precisa ter evangelização, nosso grupo de oração precisa ter pastoreio, nosso grupo de oração precisa ter formação, nosso grupo de oração precisa ter espiritualidade, nosso grupo de oração precisa ter pessoas que crescem e se tornam discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Nosso grupo de oração precisa ter tudo que o nosso povo precisa. Você já perguntou para que você serve o seu grupo de oração? Para que serve o seu grupo de oração? Para quê? Será que a paróquia viveria sem seu grupo de oração? Ou será que não? Para que serve um grupo de oração? Padre Alírio vai dizer nesse livro aqui, ó, esse roxinho: grupo de oração, como fazer a graça acontecer. Grupo de oração, como fazer a graça acontecer. Padre Alírio vai falar o seguinte: o grupo de oração serve para levar as pessoas a uma experiência pessoal de Pentecostes e assim fazer crescer na maturidade da fé cristã. O grupo de oração serve, não é para fazer uma barraquinha quando tem a festa da padroeira. Não é só para isso. O grupo de oração serve, não é para fazer o encontro que ninguém mais quer fazer. Não apenas para isso. O grupo de oração serve, não é apenas para ir lá no bairro longe e evangelizar aquela capela que está dando trabalho para a paróquia. Não só para isso. O grupo de oração serve para levar as pessoas a experimentarem Pentecostes. Então, se no nosso grupo não está acontecendo Pentecostes, é a primeira coisa que precisa mudar no nosso grupo de oração. Pentecostes precisa acontecer no nosso grupo de oração. Pentecostes não foi há 2000 anos atrás. Pentecostes teve terça-feira passada na reunião de oração do meu grupo. Que dia que foi seu último Pentecostes? Há 10 minutos, quando o Marcos conduziu a oração. Que dia que foi o nosso último Pentecostes? Nosso grupo de oração existe para fazer a graça de Pentecostes acontecer nos participantes. É para isso que serve o nosso grupo de oração. O grupo de oração, ele está dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Abre comigo lá em Atos 2. O capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, inteirinho, do versículo 1 até o versículo 47, vai nos mostrar o que tem que ter num grupo de oração, o que precisa ter num grupo de oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 47, vai mostrar o que precisa ter num grupo de oração. Olha só o que diz aí no versículo 1 ao versículo 4. Vamos juntos, quem tem Ave Maria. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não precisa fechar a palavra não, que depois nós vamos continuar lendo.
Mas a palavra vai dizer que os apóstolos, junto com Maria, estavam reunidos no cenáculo e orando. O Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar outras línguas. Esse momento de oração, de clamor, que tem poucas pessoas reunidas, o que se assemelha no nosso grupo de oração? O que? O quê? Ainda não. Qual que é o primeiro momento do nosso grupo de oração? Não. O núcleo de serviço. Esse versículo do 1 ao 4 vai dar o exemplo de um núcleo de serviço. Poucas pessoas, Maria e os apóstolos reunidas, e o Espírito Santo vem sobre eles. Esse primeiro momento é um exemplo de como tem que ser o nosso núcleo de serviço. O nosso núcleo de serviço. O que acontece no primeiro lugar no seu grupo de oração? É a reunião de oração? Sim ou não? Sim ou não? Não. Primeira coisa que acontece no grupo de oração é a reunião do núcleo, porque é o núcleo que vai planejar a próxima reunião de oração. Se não acontecer o núcleo, não tem como ter a reunião de oração, tem? Ninguém rezou, ninguém discerniu, ninguém escutou, ninguém planejou. Ah não, mas na hora o Espírito conduz. Vai nessa para você ver. Na hora do Espírito conduz. A sorte é que Deus é misericórdia, porque senão nós estava tudo lascado. Porque Deus não vai nesse negócio de na hora Deus conduz. Cuidado, cuidado. Primeiro momento do nosso grupo de oração é o núcleo de serviço. Quem compõe o núcleo de serviço? O coordenador do grupo de oração, o ex-coordenador do grupo de oração, ele tem que estar no núcleo também. Ah, mas o ex-coordenador largou a coordenação e sumiu, nunca pisou mais no grupo. Misericórdia, né? Misericórdia. Mas o ex-coordenador precisa estar no núcleo. Para quê? Para que a moção de Deus continue. Normalmente o coordenador é eleito do antigo núcleo, não é assim? Entre os membros do núcleo, Deus escolhe um coordenador. Isso é Deus mostrando que a moção, os projetos, o plano de Deus precisa continuar. Quem mais faz parte do núcleo? Os coordenadores de ministério do grupo de oração. Seu grupo de oração tem um ministério de música, o coordenador do ministério de música tem que participar do núcleo. O seu grupo de oração tem um ministério de crianças, o coordenador do ministério de intercrianças tem que participar do núcleo. Por que ele tem que participar? Para ele ouvir o que Deus quer falar na reunião. Os coordenadores de ministério não tem que ficar escutando recado. Deus falou isso, reza para isso. A reunião semana que vem vai ser do amor de Deus. Não, os coordenadores têm que ouvir no núcleo, junto com o coordenador, aquilo que Deus quer orientar. Quem mais que tem que participar do núcleo? Quem é nosso coração discernir que é a vontade de Deus. Por exemplo, meu grupo de oração, na moral para mim, depois vocês brigam aí por causa do núcleo. Meu grupo de oração, por exemplo, tem 3 ministérios, dando um exemplo. Então o meu núcleo vai ter o coordenador, o ex-coordenador e os 3 coordenadores de ministério, 5 pessoas. Mas o meu núcleo, meu grupo de oração tem 1000 participantes. Um exemplo. Dá para 5 pessoas coordenar 1000? Não. Então o que você vai fazer? O núcleo reza, essas 5 pessoas rezam e discernem mais pessoas para participar do núcleo de serviço. Quem pode participar do núcleo de serviço? Pessoas que dão testemunho, pessoas maduras na fé, pessoas que participaram de todo o processo formativo da renovação carismática, pessoas que não vivem uma vida na igreja, outra vida no mundo, pessoas que dão testemunho, que mostram que preocupam com o irmão, que amam o irmão, que rezam, que são abertas aos carismas. Essas pessoas que têm que participar do núcleo. Não é meu compadre, minha comadre, meu irmão, minha tia. É aqueles que Deus escolheu dentre aqueles irmãos. Você lembra lá em Atos 1? Quando
eles querem escolher alguém para assumir o lugar de Judas, eles pegam alguns irmãos ali que davam testemunho da fé, e sobre eles escolheram um para assumir o lugar de Judas. Então o núcleo tem que ser lugar de pessoas que dão exemplo. O que a gente faz na reunião de núcleo? Vocês reúnem o núcleo quantas vezes? Uma vez por semana, não é? Graças a Deus. Tem uns núcleos aí, não aqui em Anápolis, mas na Groenlândia, que reúne uma vez no mês, programa o mês inteiro. Não é Goialândia não, é Groenlândia. Tá em Groenlândia, Goialândia é uma benção. Tem uns grupos de oração aí que o núcleo reúne uma vez no mês, planeja o mês inteiro e aí tira folga o resto do mês. Vai reunir no outro mês. Tá errado. Por quê? Porque uma das funções do núcleo é abastecer os membros do núcleo. Então tem que se reunir semanalmente. Núcleo reúne toda semana. Quanto tempo leva a reunião de núcleo? Do mesmo tempo que leva uma reunião de grupo, entre 1h30, 2 horas de reunião. Ah, mas eu faço reunião em 15 minutos. Então está faltando alguma coisa no seu núcleo, porque não dá tempo de fazer o que Deus pede para fazer no núcleo em 15 minutos não. O que nós vamos fazer na reunião de núcleo? O núcleo tem várias funções, várias coisas. O núcleo não é só para coordenar o grupo. O núcleo, toda reunião de núcleo tem que acontecer algumas funções do núcleo. Primeira delas, toda reunião de núcleo tem que ter o abastecimento das pessoas do núcleo. Meu grupo de oração foi interessante. Outro dia aconteceu uma coisa interessante. Nós levamos o irmão lá para ministrar a cura interior no nosso grupo de oração. E aí o pregador falou assim: todo mundo que está cansado, ajoelha que nós vamos rezar para vocês. Na hora que eu procurei o núcleo para rezar para o povo, o núcleo estava tudo de joelho. Eu falei, mas como é que pode? O núcleo não é para abastecer na hora da reunião de oração. Na hora de reunião de oração, quem tem que abastecer é as ovelhas. O nosso núcleo abastece na reunião de núcleo. Se o irmão está cansado, tem que rezar para ele no núcleo. Se o irmão está passando problema, tem que rezar para ele no núcleo. Se o irmão do núcleo está passando dificuldade, problema, dor de cabeça, ou precisando de intercessão, tem que rezar para ele no núcleo. O grupo é para abastecer as ovelhas. Já pensou? Todo mundo ajoelha e o núcleo também, e o condutor fica lá com a cara de tacho. Ninguém vai rezar para ninguém. Ou aquele grupo vai levar 5 horas, que até o condutor rezar para todo mundo, já acabou o grupo. Então, primeira função do núcleo, abastecer os servos do núcleo. Segunda função, preparar a reunião do núcleo, do grupo de oração. Por exemplo, nós vamos ter reunião semana que vem. Nós vamos aqui no núcleo reunidos e em oração nós vamos perguntar para o Senhor qual tema que Ele quer ser falado na próxima semana. Hoje em dia é engraçado porque tem núcleo que não pergunta mais para Deus qual o tema que quer ser falado. Aí inventa as novenas, né? Vamos fazer a novena, vamos fazer outra, vamos fazer outra, vamos fazer outra, vamos fazer outra. Acaba o ano só nas novenas. Não, novena não é ruim, não é ruim. Mas eu estou falando desde que Deus tenha inspirado a novena. Se Deus inspirou o seu grupo de oração a fazer a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, é uma coisa. Agora, se está com preguiça de rezar, de reunir o núcleo e inventar de fazer a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, é outra. Então o núcleo tem que planejar a próxima reunião. Escutar de Deus: Senhor, o que o Senhor quer que seja falado na próxima reunião? É para falar do amor de Deus? Confirmo, amém. Próxima reunião então vai ser o amor de Deus. Quem vai pregar, Senhor? Xandalai, Mandai. Quem vai conduzir, Senhor? Xamandai, Candalai. Quem vai olhar as crianças, Senhor? Xamandai. Ou quem vai fazer o acolhimento? Ou Senhor, quem vai dar os avisos? Tudo na oração. Outra função do núcleo: interceder pela reunião de oração. Os primeiros intercessores do grupo de oração é o núcleo. Não pode ficar deixando só para as tia lá da intercessão rezar, não. Os primeiros intercessores do grupo de oração é o próprio núcleo. Olha aí, já tem 3 coisas para o núcleo fazer: abastecer,
planejar a próxima reunião e interceder pela reunião. Quarta atividade que o núcleo tem que fazer: revezar na condução da oração no grupo de oração. Se você está no núcleo, Deus te chamou também a estar conduzindo oração. Ah, mas aqui no núcleo é só o fulano e a Beltrano aqui que conduz. O núcleo tem 10 pessoas, mas só 2 conduz. Está errado. Ah, mas o fulano tem vergonha. Então quebra a vergonha em nome de Jesus. Quando há uns 8 anos atrás, eu pregava em encontro de jovens, e eu pregava sem microfone, porque eu tinha medo de pregar no microfone. E aí eu preguei lá em Alexânia, tinha 200 jovens no encontro lá, preguei gritando sem microfone, acabei com a voz, porque eu tinha medo do microfone. A gente vai aprendendo fazendo. Então, se você não conduz oração, mas você está no núcleo, meu irmão e minha irmã, põe a mão no cajado e vai conduzir, porque Deus te ungiu para isso. Na próxima reunião, se Deus mandar você conduzir oração, você vai na unção e na graça. Quanto mais fizermos, mais vamos aprender. Quinta função do núcleo: pastorear. O pastoreio não é só para o coordenador, o pastoreio é para o núcleo inteiro. No núcleo tem que conversar. Olha, a dona Maria sumiu. Olha, a mãe do seu Sebastião faleceu, nós temos que ir lá fazer uma visita para ele. Ontem mesmo, o marido da irmã do nosso grupo de oração faleceu num acidente indo para Uruaçu, certo? E o núcleo foi tudo agora lá no velório, 2 horas, rezar o terço no velório. Por quê? Porque tem que pastorear. Tem que pastorear os irmãos. E quem pastoreia é o núcleo, não é só um ministério. Ah, mas eu tenho um ministério de promoção humana no meu grupo de oração para fazer esse pastoreio. Glória a Deus. Mas se você chegar na casa do seu amigo, você quer encontrar lá o empregado ou o dono da casa? Então é melhor o coordenador e o núcleo ir fazer a pastoreio também. Senão vai ficar só os servos indo e o irmão vai achar que o coordenador não importa com ele. E para terminar, última função do núcleo: avaliar a reunião de oração. Toda reunião do núcleo tem que avaliar a reunião anterior do grupo de oração. E a reunião passada foi boa? Não é avaliar pessoas, é avaliar o serviço. A reunião do grupo passado foi boa? A pregação foi ungida? Fez o que devia ser feito? A condução foi boa? O aviso foi rápido? E o testemunho foi legal? E a acolhida? Ah, não teve acolhida, Dona Maria não veio. Então no próximo reunião tem que ter acolhida. A avaliação não é para machucar, para ofender ninguém. A avaliação é simples. O que aconteceu de errado? O pregador estourou o tempo. Por que ele estourou o tempo? Ah, ele estourou o tempo porque eu não avisei para ele que a pregação era 15 minutos. Então na próxima vez você avisa que a pregação é 15 minutos. Não, ele estourou o tempo porque ele não fez a formação e aí ele não sabe que a pregação é 15 minutos. Bom, então nós temos que conversar com o coordenador de pregação, que os pregadores não estão sabendo pregar em 15 minutos, 10 minutos. Então nós temos que conversar com o coordenador de pregação. Então isso que é avaliação. Não é para ofender. Ah, você é ruim demais para conduzir, nunca mais vai conduzir no grupo de oração. Você conduziu, o povo dormiu tudo, ninguém rezou. Não é isso. A condução faltou ela ser mais espontânea. O que a gente pode fazer para melhorar? Nós podemos colocar, ao invés de um irmão só para conduzir, podemos colocar 2. É isso que é uma avaliação. Então no núcleo tem que acontecer o abastecimento, a preparação das reuniões, a intercessão. O núcleo tem que revezar na condução, o núcleo tem que pastorear e o núcleo tem que avaliar a reunião passada. Dá tempo de fazer isso em 15 minutos? Sim ou não? No seu núcleo dá para fazer isso em 15? Em 30? Em 1h30 dá? Dá. 1h30 dá. É por isso que a reunião do núcleo tem que ser de 1h30 a 2 horas. Por isso. Ah, mas e o núcleo resolveu que nós vamos fazer aquele seminário de 9 semanas, que a renovação pede. Aí o núcleo vai planejar um encontro também.
Ah, mas resolvemos que nós vamos fazer a experiência de oração, que é um encontro querigmático de fim de semana. Vai planejar o encontro também, o núcleo. Essa é a função do núcleo. Não é só pôr uma camiseta bonita escrito núcleo de serviço, não. É fazer isso. É isso que depende de nós, coordenadores e núcleo de grupo de oração. O segundo momento do grupo de oração, ele é a reunião de oração. Na sua palavra aí, ó, em Atos, do versículo 5 até o versículo 41, nós não vamos ler, que nosso tempo é curto, vai mostrar a reunião de oração. O povo vai escutar uma grande oração em línguas, vai ver aquele povo batizado no Espírito Santo e vai lá ver o que está acontecendo. Quando ele chega lá para ver o que está acontecendo, o povo está orando em línguas. E eles começam a indagar o que é isso que está acontecendo. E Pedro, mais que esperto, chapuleta lá uma pregação de 10, 15 minutos. E numa pregaçãozinha de 10, 15 minutos, Pedro leva o povo a converter. E o povo fala mais: o que eu tenho que fazer para receber isso? E aí Pedro fala para eles: pedi perdão dos vossos pecados, arrependei do vosso pecado, e aí recebei o dom do Espírito Santo. É um grupo de oração. Ato penitencial, pregação, oração em línguas, momento de batismo no Espírito Santo, pessoas querendo converter. Isso não é uma reunião de grupo de oração? Sim ou não? Sim ou não? Sim, uma boa reunião de grupo de oração. Então isso aí é uma reunião de oração, o segundo momento do nosso grupo de oração. É aquela reunião que a gente faz para todo mundo. No núcleo pode ir todo mundo? No núcleo pode ir todo mundo? Na reunião de oração pode? Pode. O que tem que acontecer na nossa reunião? A nossa reunião de oração, ela precisa ser centrada em Jesus Cristo. Quem tem que aparecer na nossa reunião de oração é Jesus Cristo. Antigamente, na época que o Ruslan fez seminário 1, tá? O povo colocava uma cadeira lá na frente e falava assim, essa cadeira ninguém senta, porque essa cadeira é de quem? Jesus. Jesus era o centro do grupo de oração. Agora o centro do grupo de oração é o pregador, não sei das contas, de Goiânia, que vai vir aqui fazer uma noite da misericórdia. O centro do grupo de oração é o fulano de tal, que vai vir aqui e fazer um momento de pregação 2 horas aqui, conduzindo a oração. Não, o centro do nosso grupo de oração tem que ser Jesus. Nossa reunião precisa ser carismática. Os carismas têm que acontecer. A gente não tem que ter medo de orar em línguas, de fazer profecia, de fazer ciência, não. Nossa reunião tem que ser carismática. Nossa reunião tem que ser fraterna. Quando acaba a reunião de oração do seu grupo, o povo vai embora correndo ou o povo fica lá conversando? Se o povo fica lá conversando, parabéns, seu grupo está sendo realmente fraterno. Agora, se acaba a reunião, o povo vai tudo embora correndo, desculpa, irmão, o povo está louquinho para o grupo acabar logo. Está louquinho, não está sendo fraterno. O povo não quer conversar. Aí vem o coordenador e vem juntando cadeira e vamos, gente, vamos embora, bora. Uai, mas o povo está fraternizando. Tem que ter hora para acabar? Tem. O grupo acaba 9, é 9. Mas não quer dizer que você tem que fechar a igreja e mandar o povo embora, não. A reunião acaba 9. Lógico que você não vai ficar lá até meia-noite conversando com todo mundo, mas vai deixar um tempinho ali para os irmãos partilhar, para os irmãos conversar. A reunião de oração tem que ser espontânea. Não pode ser um trem engessado, que tem, é isso, agora louva, 2 minutos. Agora ora em língua, 5 minutos. Agora vamos pregação, 10. Agora isso, agora aviso. Não pode ser, não precisa ser um trem tão rígido. Ela tem que ser espontânea. Pessoas têm que se sentir bem na reunião, mas ela tem que ser organizada. Não pode ter quebra. Lá na Groenlândia acontece assim: o irmão vai tocar ali, toca 3 músicas de animação, pá. Agora é o momento da oração. Aí passa para o condutor, aí fica aquele momento assim. Aí o condutor chega, pega o microfone, baixa sua cabeça. Acabou de cantar pipoca, ploc lá.
Agora fecha os olhos, põe a mão no coração. Não pode ser assim, tem quebra desse jeito. Aí já clama o Espírito. A reunião tem que acontecer sem nenhuma quebra. A orientação nacional, sabia que é não rezar mais para o pregador? Você está conduzindo a oração aqui, ó. O pregador, você dá um sinalzinho para o pregador, o Reginaldo vai pregar, dá um sinalzinho para ele. Aí o Reginaldo já vai levantando, que ele é o pregador, vem cá, irmão. Todo mundo está orando lá no grupo de oração, já deu o sinalzinho, o pregador já vem vindo aqui. De repente eu ponho o microfone na mão dele, ele já começa, sem quebra, sem ninguém orando para ele. Ele não precisa nem se apresentar. No final a gente apresenta: olha, quem rezou para nós hoje quem pregou para nós hoje foi o Reginaldo, ele é casado, vamos rezar por ele e pela família dele. Por quê? O grupo de oração, obrigado, irmão. O grupo de oração tem que ter o mínimo de quebras possíveis. O ideal é que não tenha nenhuma quebra, nenhuma. Que eles sejam um só, desde o acolhimento até o momento dos avisos, sem nenhuma quebra. E as pessoas nem percebam que mudou de uma hora para outra. Esse é o ideal. O que não pode faltar no nosso grupo de oração? Dá uns exemplos aí. O que não pode faltar na nossa reunião de oração? Oração, acolhimento, boa. Pode faltar acolhimento no nosso grupo de oração? Não pode. Tem pessoas que são curadas naquele abraço de paz da Dona Maria. Dona Maria fica lá na porta, sabe o nome de todo mundo. Ela não prega, não conduz, não faz nada, mas ela fica lá na acolhida, sabe o nome de todo mundo, dá um sorrisão largo, abraça, fala: ô meu filho, que bom que você veio. Todo mundo sai feliz do grupo de oração. Primeiro momento do grupo de oração, acolhimento. Não pode faltar acolhimento no nosso grupo de oração. Se você tem uma equipe de acolhida, beleza. Se não tem, alguém do núcleo tem que ficar lá na porta acolhendo o povo. O que não pode faltar mais no grupo de oração? Batismo no Espírito Santo. Todo grupo de oração tem que acontecer batismo no Espírito Santo, imposição de mãos, clamar, pedir o batismo no Espírito Santo, orar para o povo. Como é que o povo vai ter um Pentecostes pessoal se nós não clamamos o batismo no Espírito Santo? Outra uma coisa que não pode faltar no nosso grupo de oração, diga lá: louvor. Não pode faltar louvor. Lá antigamente, quando eu entrei na renovação, o povo nem falava grupo de oração, falava: hoje eu vou lá no louvor. Por quê? Porque o grupo de oração tinha louvor. Tem que ter louvor no nosso grupo, seja o tipo de louvor que for. Louvor com a palavra, louvor ping-pong, louvor pela vida, louvor conduzido, louvor todo mundo junto. Independente do louvor que seja, todo grupo de oração tem que acontecer louvor. Qual que é a outra coisa que não pode faltar? Escuta. Para ter escuta tem que ter silêncio. Silêncio e escuta. Todo grupo de oração tem que ter silêncio. Não estou falando de contemplativo, não. É uns minutinhos. Por quê? Naqueles minutinhos de silêncio é o momento em que Deus vai falar através do uso dos carismas. Mas aí, na hora do silêncio, aquele músico ungido que está no fogo vem e dedilha e começa a tocar a música, não é assim? O coordenador morre de raiva, né? Porque está lá sentindo: agora é silêncio, Deus vai falar. E aí o músico solta uma lá assim, né? Com um refrãozão, né? Leva-me às águas profundas. Aí quebra o silêncio. Deus ia falar e o irmão da música veio e pum, uma música na hora errada. Por isso que o coordenador da música tem que participar do núcleo, para não fazer essas gafes, né, Lucas? Para não fazer essas gafes. Graças a Deus que aqui em Anápolis não acontece, só na Groenlândia. Na Groenlândia acontece quase tudo de ruim, ainda bem que lá não tem grupo de oração. Outra coisa que não pode faltar no nosso grupo de oração: os carismas, profecia, ciência, visualização, cura, milagres. Não precisa ter uma noite de milagres. Tem que acontecer milagres e curas todos os grupos de oração. Na verdade, eu sou totalmente contra o povo fazer marketing de cura. Vem para o meu grupo semana que vem,
Porque o pregador fulano de tal vai estar aqui conduzindo cura, e o grupo lota, dá 800, 1000 pessoas, na outra semana dá 20. Eu sou totalmente contra. Dia de cura e libertação no grupo de oração tem que ser um prêmio para quem é fiel no grupo de oração. Tem que ser feito sem avisar ninguém. Avisa lá, só no dia do grupo de oração o povo chega e está lá: nossa, fulano veio pregar, que bênção. Aí ele vai chegar em casa e falar assim: você perdeu, hoje foi o fulano que pregou. Ah, você queria ter ido, tinha que ter avisado. Tinha nada. O pilantra nunca vai na reunião, aí quando é o pregador bom ele quer ir. Tinha que ter avisado nada não. Tem que ser prêmio. Tem que ser prêmio. Que mais que não pode faltar no grupo de oração? Está faltando 3 coisas só. Animação. O povo chega no grupo de oração assim, ó: levanta, irmão. Aí levanta, quando levanta fica assim: bate palma. Tem que ter animação. O povo chega no grupo tão carregado de problema, de dificuldade, que se não tiver animação, o povo ainda fica lá na casa deles. Vocês estão desanimados. Aí vem aquele músico bombeiro, aquele condutor bombeiro, sabe? Nossa, gente, você está cansado hoje, hein? Aí o cara pensa: não, eu estou cansado mesmo, tinha que ter ficado lá em casa. Sei nem por que eu vim nesse grupo, nem vou vir mais não. De jeito. Tem que ter animação para o cara começar a se soltar. Sabe quando que o povo está pronto para rezar? Quando o povo começa a mexer os pés. Quando o povo está cantando e eles começam a mexer os pezinhos, aí tá bom, aí você pode começar a rezar. Agora se o povo está rezando, cantando assim ainda com os pés grudados no chão, canta mais umas 2 aí, porque senão não vai não engata não. Outra coisa que não pode faltar no nosso grupo de oração: ato penitencial. Tem que ter momento de pedir perdão dos pecados. Não estou falando para fazer aqui um momento de sacramental, nem nada do tipo, trazer um padre. Não estou falando isso. É um momento pequeno. Leva a mão no seu coração. Fala para o Senhor agora: Senhor, eu sou pecador. Vai falando para o Senhor: Senhor, perdão pelos meus pecados. Clama a misericórdia de Deus. 1 minuto, 2 minutos, coisa rápida. Mas tem que ter ato penitencial, momento de pedir perdão dos pecados. E a última coisa que não pode faltar no nosso grupo de oração é um rema. Você sabe o que é um rema? É o contrário do remo, né? Não. O rema é aquela palavra conduzida que Deus deu para o núcleo. O núcleo reuniu, Deus falou a palavra perdão. O que vai ser trabalhado na reunião de oração? Perdão. E quem vai trabalhar perdão? É só o pregador? Não. Quem vai trabalhar perdão? O acolhimento. Ao invés de dar a paz de Jesus, ele pode falar: Deus nos perdoa, seja bem-vindo. Deus nos perdoa, seja bem-vindo. Não é assim? Se tiver lembrancinha no seu grupo de oração, a lembrancinha vai ser com tema de perdão. A música vai tocar umas músicas que falam de perdão. O pregador vai pregar sobre perdão. A condução de oração vai ser em cima de perdão. Isso que não pode faltar no nosso grupo de oração. Não pode faltar pregação no nosso grupo de oração. Todo grupo de oração tem que ter pregação? Sim. Toda reunião tem que ter de oração tem que ter pregação. Quanto tempo é a pregação num grupo de oração? 10, 15, 20 minutos no máximo. Ah, mas o fulano não prega, não dá conta de pregar 20. A gente chama ele só prega 40, 1 hora. Meu irmão, desculpa, mas para de chamar então. Grupo de oração, pregação é de 10 a 20. Não é 40, não é 1 hora, não é 2, não. Pregação de grupo de oração é de 1 hora a 20. Não pode faltar testemunho. Tem que ter testemunho no nosso grupo de oração. Chamar um irmãozinho ali, perguntar no começo do grupo lá, ó, quem quer dar um testemunho? Aí os irmãos levantam a mão, você vai lá no fundo, escuta o testemunho dele antes, para não deixar ele chegar lá e falar besteira. Você acha que não, mas acontece. A oração tem que ter aviso. Cuidado com aviso. Quanto tempo tem que ser os avisos? 5 minutos no máximo. Se a pregação é de 10 a 20, você vai dar 10 minutos para dar aviso?
Mais tempo para o aviso do que para pregação? Não. Pregação aviso tem que ser 5 minutinhos. Ah, mas tem muito aviso. Então você imprime, leva um papelzinho lá xerocado e entrega o aviso para todo mundo na saída. E só dá o aviso que for mais importante. Não tem que ficar dando aviso tudo. Ah, vai ter pamonhada, vai ter galinhada, vai ter barraquinha, vai ter missa, vai ter isso, vai ter... Não, imprime um cartãozinho, entrega para todo mundo na saída e só dá o aviso mais importante. Ó, final do mês de setembro agora, dia 25 de setembro, vai ter o encontro da Bíblia, quero todo mundo lá, tem 4 vagas no meu carro. O aviso mais importante é esse, os outros estão aí no papelzinho, depois vocês lêem em casa. Entra no WhatsApp, manda no grupo, diga, César. Muitas vezes também, muitas vezes a pessoa não leva a Bíblia para dentro de casa, porque a própria comunicação incentiva. Isso. Isso. Como as pessoas não usam a palavra no grupo, muitas vezes elas nem levam. Agora no mês da Bíblia, que nós vamos entrar em setembro, por que seu grupo de oração não sorteia umas 2 Bíblias lá? Sorteia umas 2 Bíblias para o povo que não tem. Para o povo que não tem. Não é para aquele povo que deixa aberto no Salmo 90 lá na estante, não. É para o povo que não tem. Isso não pode faltar num grupo de oração, na reunião de oração. Graças a Deus, na sua reunião, no final, viu, seu Gilberto? Pode ser no final a pergunta? Então fala, diga lá. Animação. A condução do grupo de oração, o Anselmo vai falar depois de mim. Por isso eu tenho que ser bem rapidinho, senão não dá tempo dele falar, tá bom? Ele vai falar sobre a condução, aí ele vai falar desses momentos, dos tempos de cada um, tá bom? E o terceiro momento de um grupo de oração, esse eu vou passar bem rápido, é o grupo de perseverança. Que é isso? Tem isso no grupo de oração? Tem. O que é o grupo de perseverança? Ele é uma reunião que também acontece ou semanal ou quinzenal. Quem que participa do grupo de perseverança? As pessoas do grupo de oração que já tenham feito seminário de vida de 9 semanas e experiência de oração. Você lembra antigamente, quando eu entrei na renovação, que tinha aquele grupo 2? Quem lembra do grupo 2? Levanta a mão. Aí, algum, isso. O que fazia no grupo 2? Estudava doutrina. Era a hora que você formava ali o povo para ter servo para assumir a próxima coordenação. Esse grupo 2 é o grupo de perseverança. Ele existe para dar conteúdo doutrinal para os membros do grupo de oração. Exemplo. Você pode falar de Eucaristia no grupo de oração, na reunião do povão? Pode, desde que ele seja querigmático. Por exemplo, Jesus nosso Salvador na Eucaristia. O sangue de Jesus Salvador está na Eucaristia. Pode ser um tema desde que ele seja querigmático. A doutrina, ensinar o que é a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, o que o catecismo fala, isso, não é para ser dado no grupo de oração, na reunião de oração. Por quê? A reunião de oração é a hora que o povo está precisando ali de ser salvo. Tem gente que vai na reunião de oração dando o último suspiro de vida, falando para Deus que se Deus não fizer alguma coisa na vida dele no grupo de oração, ele suicida. Acontece isso. Aí ele chega na reunião de oração, naquele dia está falando sobre o livro Confissões de Santo Agostinho no grupo de oração. O que vai acontecer com ele quando chegar em casa? Vai cortar os pulsos, porque ele não teve uma experiência com Deus. Grupo de oração tem que ter experiência com Deus. A doutrina acontece no grupo de perseverança. E o povo nosso precisa de doutrina, sim ou não? Sim. Se não der doutrina para o povo nosso, o povo vai lá para a igreja protestante, igual aconteceu uns tempos atrás aí, nossa coordenação. Vai para a igreja protestante. Então tem que dar doutrina. Quando que a gente vai dar doutrina? No grupo de perseverança. Quando que acontece o grupo de perseverança? Num outro dia. Meu grupo de oração é na terça. Meu grupo de perseverança vai acontecer na quarta.
Quem é responsável pelo grupo de perseverança? O núcleo vai escolher uma pessoa para ser o coordenador do ministério de formação. Escute isso. O núcleo vai escolher uma pessoa para ser o coordenador do ministério de formação do grupo de oração. Esse coordenador de formação é responsável pelo grupo de perseverança do grupo de oração. O que tem que acontecer no grupo de perseverança? Acolhimento, oração carismática, batismo no Espírito Santo, igual na reunião de oração, só que ao invés de ter uma pregação querigmática, vai ter um ensino doutrinal. Vai falar dos dogmas de Nossa Senhora, vai falar do credo, vai falar da Eucaristia, vai falar dos milagres eucarísticos, vai falar desses temas catequéticos, doutrinários, que não podem ser falados na reunião de oração. Esse trem é bom, vou montar um lá no meu grupo de oração. Reza com o núcleo, escolhe um coordenador de formação e vem e procura o Reginaldo, manda ele procurar o Reginaldo, que Reginaldo vai instruir para ele como montar um grupo de perseverança lá no seu grupo de oração. Se você não der doutrina para o seu povo, vai acabar seus 2 anos de coordenação, não vai ter ninguém para assumir seu lugar. Ou pior, o povo vai sair do seu grupo de oração e vai direitinho para a igreja protestante, porque sem doutrina ninguém vive, sem doutrina ninguém ama o Senhor de verdade. Amém? Então nós falamos do grupo, do núcleo, nós falamos da reunião de oração e nós falamos do grupo de perseverança. Amém? Ficou alguma dúvida que alguém quer levantar e perguntar? Não? Claro? Diga, irmão. 4 pessoas. Equipe de servos tem 10. Então, assim, nós reunimos todas as segundas. Ok. E a equipe de servos também se reúne todas as terças-feiras. Todas as terças-feiras. E o grupo é na quinta. Sim. Então, assim, tem esse compromisso. Aí eu quero, porque assim, não se fala de equipe de trabalho. Equipe de trabalho, boa. Ela perguntou o seguinte: o núcleo reúne na segunda. As equipes de serviço, Ministério de Intercessão, Ministério de Crianças, reúnem na terça. Na quinta-feira, reúne o grupo de oração, a reunião de oração. Tá certinho, tá certo? Uma vez por mês, por exemplo, você pode juntar as 2 reuniões, o núcleo e os servos, para fazer um grande momento de abastecimento, de adoração, de clamor, de fervor. Pode ser feito isso. É obrigado? Não, mas pode ser feito, tá certo? Tá certinho. Aí o grupo de perseverança teria que ser um dia diferente, numa quarta ou na terça-feira, no lugar da reunião de servos, tá certo? Isso. O último. Isso, o senhor Gilberto faz desse jeito. Ele junta a reunião de núcleo com a de servos uma vez por mês, irmã. Não. Pode fazer junto a reunião de núcleo com a equipe de serviço? Não. Os servos são para trabalhar no ministério. O núcleo é aquele que coordena o grupo de oração. As reuniões têm que ser separadas. Pode fazer uma vez por mês junto, para todo mundo rezar em unidade e abastecer todo mundo, mas no máximo uma vez por mês. Mas eu vou ter um encontro. Aí você pode fazer a reunião do encontro, todo mundo junto. Mas a reunião de núcleo é reunião de coordenação. Ela é só para os membros do núcleo. Mais alguém? Então vamos rezar?